Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre Esther, a escolhida. Se você gostaria aí de ser a escolhida, mas a escolhida de quê? Para quê? Antes da gente contar aqui a historinha, né? A história aqui de Esther, primeiro nós vamos ter que falar de quem? Do rei Assuero. Quem foi o rei Assuero? Bom, o rei Assuero reinava da Índia até a Etiópia. Reinava sobre 127 províncias. Ele reinava sobre 127 províncias, ou seja, ele era uma pessoa muito importante, né? Ele reinava acima, né, de vários príncipes, né? Muitos príncipes aí, né, estavam abaixo do rei Assuero. Tá. E o que Esther tem a ver com isso? A Esther tem a ver que numa certa ocasião, o rei Assuero, né, um rei muito importante que reinava, né, sobre 127 províncias, ele resolveu dar aí um coquetel, uma festa, né, na verdade uma festa, porque as festas duravam aí em média de 5 a 7 dias. E a festa do rei Assuero não foi diferente. Então, o rei Assuero aí chamou todos os príncipes aí dessas províncias, né? E mais, né, os nobres, né, as pessoas que faziam parte aí da corte. Então foi um grande evento, né, naquela época. E o que ocorreu de tão interessante e por que Esther foi escolhida? O que ocorreu é que, né, nesse evento do rei Assuero, né, ele era casado com a rainha Vasti e ali no local onde ele estava dando esse coquetel ficava apenas os príncipes, né, e a rainha Vasti estava em uma outra casa, né, ali próxima à casa também, né, que pertencia ao palácio, e ela também estava, né, provavelmente deveria estar aí com as princesas, né, esposas ali dos príncipes. E o que ocorreu? Após alguns dias aí, né, de alguns pilequinhos, o rei ficou alegrinho e mandou chamar quem? Claro, porque a rainha Vasti era conhecida por sua linda e maravilhosa beleza. Então ele, lógico, queria exibir aí a esposa. E o que ocorreu? Ele foi lá e mandou, né, os seus servos aí chamarem a Vasti. E adivinha qual foi a resposta de Vashti para o rei Assuero, né? Claro, porque ela também estava ocupada aí, né, dando seu coquetel. Ela pensou, jamais, né, eu vou deixar aqui minhas convidadas para ir lá, né, daí atenção, né, para um rei aí, né, tomado no pileque. E aí o que aconteceu? Mas é a história, né? O que aconteceu? Ela se negou a se apresentar aí ao rei Assuero. E o que ocorreu? Ele ali, né, com seus convidados tão nobres e tão importantes, né? Ficou assim, e agora o que eu faço? Perguntou eles aí para os príncipes naquela época, né? Haviam aí pessoas, né, que adivinhavam. Eram como pessoas místicas, né? E todos, né, chegaram aí, né, a um comum e resolveram castigar Vashti, nada menos tirando a coroa de Vashti. E para piorar a situação de Vashti, porque Vashti o quê? Ali, se ele permitisse aquela situação, Vashti estaria representando, na verdade, Vashti representou toda mulher rixosa. Quem já ouviu falar aquela expressão melhor viver só, né? A expressão não, que é uma passagem bíblica, melhor viver só do que com uma mulher rixosa. Na verdade, fala assim, melhor viver só na beira do telhado do que com uma mulher rixosa. Então, Vashti representava essas mulheres aí, né, rixosas, insubmissas, né? Então, o que eles resolveram? Resolveram que Vashti seria deposta aí do seu cargo, né, de rainha morta. Então, Vashti aí, com toda a sua rebeldia, o que ocorreu com Vashti? Ela perdeu aí, né, a coroa e deixou de ser rainha, porque imagina, né,
é como um rei, né? Porque ainda, por exemplo, na Inglaterra ainda existem reis, rainhas, na Espanha, né? Nos demais países, né? Presidentes. Imagina aí essas pessoas tão importantes dando um evento e sua própria esposa, né? Se recusar aí a aparecer, né? No evento, né? E todos ali saberem que ela não apareceu no evento porque não quis aparecer no evento. Então eles resolveram aí tirar Vashti, né, do seu cargo de rainha. E o que eles resolveram, né? Para que as mulheres aí não viessem a ser assim, né, rebeldes, né, como Vashti. O que foi resolvido? Que seria feito um grande evento, né? Chamariam aí várias e várias donzelas, mulheres, né, virgens e belas, né, para aí participarem de um concurso para serem a nova rainha. Mas o propósito de Esther, assim que ela foi escolhida, não foi somente, né, o de ser nova rainha, porque o propósito de Esther foi, na verdade, de salvar o seu povo daquela época. Então Esther aí ganhou o concurso, né, da grande, né? Ela devia aí ser a mais bela de todas e foi escolhida a rainha. E ainda ganhou verdadeiramente o coração do rei Assuero. E o que ocorreu? Qual foi o propósito real de Esther? Salvar o povo, né? O povo judeu, o povo de Deus. Porque foi aí, tinha aí um pessoal aí, né? Que queria matar o povo de Deus daquela época. E Esther, o seu propósito foi o de avisar o rei Assuero, porque Esther foi criada, ela não tinha uma família, então ela foi criada aí pelo seu primo, e o seu primo descobriu todo o plano arquitetado, né, por aquelas pessoas que queriam matar o rei, que queriam aí, né, se desfazer, matar o povo, os judeus, né? Então Esther, o propósito de Esther não foi somente de ser a nova rainha, mas de salvar o seu povo. Então ela não era aí uma donzela, uma moça nobre, né? Que ela vinha de uma família muito humilde, e foi criada pelo seu primo e foi escolhida aí para salvar o seu povo. Então o propósito de Esther foi esse. Por isso, na verdade, ela foi escolhida para salvar o povo de Deus. E também para representar a mulher submissa. Mas o que seria submissa? Uma mulher submissa, na verdade, ela só pode ser submissa quando seu marido, na verdade, tem uma grande missão. E o rei Assuero tinha uma grande missão, que era ser rei, né? Na verdade, nada menos. Ele aí reinava sobre 120 e poucas províncias, então ele era um homem aí de uma missão bem grande. E Esther foi submissa, soube ser submissa ao seu marido aí que tinha, né? Porque submissão vem de missão. E é impossível também uma mulher ser submissa a um homem que não possui uma missão. Então Esther cumpriu aí o seu papel de a escolhida para salvar o povo de Deus e para representar a mulher, né, submissa, amável, né? Então esse foi o nosso aqui, a nossa apresentação do nosso romance bíblico, né? Porque o livro de Esther, na verdade, ele para mim é um livro, né, aí de romance bíblico, né, com um propósito bíblico, porém, né, bem romântica a história de Esther. Então foi essa nossa apresentação aí do livro de Esther. Espero que gostem e para que vocês se aprofundam aí melhor, né, e tenham, né, a sua própria contextualização aí do livro de Esther. Bom que você leia todo o livro de Esther. São apenas 10 capítulos e é muito interessante, muito bonitinha a história de Esther. Amém? Fiquem com Deus.